Olá pessoal, é uma excelente tarde a todos, né? Hoje é sábado, dia 26 de agosto de 2017, né? 1h30 da tarde. Então, hoje eu resolvi gravar esse vídeo, né? Para falar, né, sobre como perder o medo, né, de investir, né? Meu nome é Wellington de Souza, para aqueles que não me conhecem eu sou investidor, então vamos falar um pouquinho sobre investimentos, né? Como perder esse medo, né, de investir. Bem, eu fico com uma frase, né, bastante conhecida, né, de Robert Kiyosaki, né, onde ele diz que a inteligência financeira é constituída por 4 habilidades: a capacidade de entender números, estratégias de investimento, o mercado e as leis. Né, são fundamentos básicos para ser bem sucedido na busca pela riqueza, tá ok? Então, ou seja, quando você adquire, né, essa inteligência financeira, obviamente você começa a perder o medo de investir, né? Quando você começa a entender, né? Então, essa pergunta, né, é muito pertinente, que as pessoas hoje têm esse excesso de medo do investimento. Então, de certa forma, como perder o medo de investir? Simples, né? Chama-se diversificação, né? A diversificação, ela te traz segurança. Então isso aí, a segurança faz com que você venha perder o medo de investir, né? Então, ou seja, essa diversificação nada mais é que você ficar com 90% do seu capital em ativos seguros, né? Que nós já vamos falar já para que possamos entender. Eu gostaria de pedir, né, a atenção para que você fique até o final desse vídeo comigo, dessa apresentação, para que possamos acompanhar, né, o raciocínio lógico, né, dessa diversificação e ver, né, para ver se você se enquadra também no perfil que vai ser falado aqui, ok? Então, como é que seria esses 90%, né, do capital em ativos seguros, né? Você teria uma carteira de investimento segura, né? Como é que seria? Como é que a gente formaria essa carteira, Wellington? Simples, né? Para os mais conservadores, né, 50% do seu capital em renda fixa, 30% em ações e 10% em fundos, né, sendo ele fundos imobiliários, de multimercado, fundos de renda fixa, enfim, em fundos, né? Esse daí é uma amostra de porcentagem de uma carteira relativamente segura. Lógico, os mais conservadores pode aumentar essa porcentagem em renda fixa e diminuir a porcentagem em ações. Aqueles que, né, gostam no mercado de ações, como eu, né, aumenta um pouco em ações e fundos, diminui na renda fixa. Por exemplo, eu não tenho renda fixa, né? Então essa divisão aqui, na verdade, na minha carteira de investimento, é no caso 80%, né, em ações e 10% em fundos imobiliários. Pois bem, e os outros 10%, né, como é que a gente faria? Como é que a gente buscaria uma rentabilidade um pouco maior, né? Então, a gente investiria esses 10% em ativos de maior risco, né? Buscando uma rentabilidade muito maior, né? Porque esses 10%, né, que você está tirando do seu capital e destinando ele a ativos de maior risco, né, se porventura der tudo errado, né, você tem 90% do seu capital seguro, né? Então você não está arriscando nada além daquilo que você suporta, né, perder. Porém, esse tipo de diversificação pode trazer uma rentabilidade muito boa, que nós vamos já ver a seguir, ok? Então vamos lá, nós usamos a regra 10-5-3-2, né, de Robert Kiyosaki, né, que foi mostramos no começo dessa apresentação, né, onde Robert Kiyosaki ele fala que de 10 investimentos que ele faz de alto risco, né, 5 dão errado, 3 ele acerta mais ou menos e 2, né, que ele consegue acertar em cheio, ele faz alguns milhões, né? Então com seus 10%, né, a gente costuma usar essa regra lá no grupo onde nós tratamos dessas regras de investimentos, ok? Então vamos lá, vamos dar um exemplo com capital de 10 mil reais, né? Como é que ficaria essa diversificação, né, na sua carteira, né? Então vamos lá, 90%, ou seja, 9 mil, né, do seu capital,
estaria, né, na sua carteira de segurança, né, que é aquela carteira em base, aí, em média, ela pode te dar uma rentabilidade mais ou menos aí de 12% ao ano, ok? Retorno em um ano, né, dessa sua carteira segura, né, você teria R$10.080 de volta, o que corresponderia, né, 100,8% do seu capital. Então, ou seja, né, os 10% que você destinou ao risco, é a única coisa que poderia, né, se desse tudo errado, é você perder um pouco de tempo, porque em um ano você recuperaria, né, esse capital. Então não é nada que viesse te prejudicar né, vamos dizer assim, te levar à falência, né, mas é um tipo de estratégia que nós usamos, onde a gente pode rentabilizar esse 90% na nossa carteira que está seguro. Então vamos entender, né, esse ativo de maior risco. Eu citei alguns exemplos aqui, né? Lógico que nesses exemplos, né, eu não citei nome de empresas, mas colocando exemplos que são bastante conhecidos no mercado, né? Então, nós temos a empresa A, né, que corresponde a 2% do nosso capital e rende 9% ao mês, né? A empresa B, a empresa C, a empresa D e a empresa E. Ou seja, né, 10% do seu capital você se separou. Então vamos entender, né? Eu não citei nome de empresa, né? Mas nós conhecemos aí no mercado empresas que, né, que é considerado, né, de maior risco, né, que te dá uma rentabilidade de 9, de 13, de 20, 25, de 40% ao mês, né? Nesse caso eu estou usando, né, empresas que pudessem te dar, né, uma rentabilidade de 9% ao mês, né, que são empresas que a gente considera, né, com maior nível de risco. Então, ou seja, os R$1.000, né, que seria os 10% dos 10 mil de capital, você dividiria entre essas empresas, né, colocando 2% em cada uma, certo? A probabilidade, né, de 5 empresas derem errado é muito pequena, né? Então nós vamos entender isso também no próximo slide, né, que aí você vai ter uma noção, né, bem maior do que corresponde, né, essa diversificação em carteira. E as pessoas costumam perguntar, né, para mim, mas Wellington, como é que eu vou ter certeza que esses investimentos são seguros? A minha resposta é simples, né? Você não vai ter certeza, né? Isso é um modelo de investimento aonde você está fazendo, né, procurando uma diversificação, e as empresas, o nome já diz, né, são ativos com maior risco, entendeu? Mas no entanto, né, ao longo prazo, lógico que eu coloquei aqui valores, né, equivalentes, né, a esse um ano, né, mas ao longo prazo eu não preciso que as cinco empresas que a gente faz essa modalidade de investimento dê certo, né, porque o meu capital, 90% dele está garantido, né, o meu futuro está aqui, né, na minha carteira de segurança. Aqui eu estou arriscando nada mais além daquilo que eu posso ou suporto perder. Então, esses 2%, né, em cada empresa dessa, dentro de um ano, ele vai te render aí, ou seja, são R$200 em cada empresa, né, pegamos 1.000 e dividimos pelas 5, né, vai te render aí 562,53, né, cada uma delas, né. Lógico que existe, né, outras rentabilidades, outras empresas, né, que eu estou usando até como exemplo, né, baseando numa das empresas aí que eu acho com maior nível de segurança, entre as que são de risco, né, a Alcatel Investimento. Ela te dá essa rentabilidade por mês, né? E das empresas de risco que nós investimos, eu considero ela mais segura, né? Então vamos entender como é que fica, né, essa matemática no longo prazo. Ok? Vamos para a conclusão. Então, a sua carteira, né, de segurança, né, a sua carteira segura, né, que seria os R$9.000, lembrando que eu estou botando esses exemplos aqui, né, sem aportes mensais. Lógico que isso, você aportando um valor mensal, né, os números ficam muito melhores, né, fica muito mais bonito, mas vamos botar que você tem os R$10.000 só do começo e você monte uma carteira nesse tipo de estratégia só e não põe mais nada, né? Então os R$9.000 em 35 anos, que é a sua carteira segura, ela vai te proporcionar aí R$587.786, né? O que te daria uma média, né, uma renda mensal de R$3.400,
né, levando em consideração, né, que a sua carteira segura ela está rendendo em torno de 12% ao ano, e nessa rentabilidade mensal que eu coloquei aqui, eu fiz um cálculo sobre o valor, né, de 7% ao ano, né, já fazendo um desconto aí da inflação, né, tá ok? Então, qual é o seu risco? Você já tem 90% do seu capital, ou seja, em 35 anos você já tem uma aposentadoria, né, que pode te proporcionar uma aposentadoria complementar, né, se você estiver trabalhando e for se aposentar também pelo INSS, mas o fato é que você não vai depender, né, do INSS para sobreviver, você tem a sua carteira de investimento, ok? Então, vamos lá. Outro exemplo, né, que em 2009, né, para quem conhece aí, foi o lançamento, né, da moeda digital, né, Bitcoin, né, conhecida como BTC. Né, em 2009 foi oferecido acho que cerca de 1.300 moedas, né, grátis. Eu botei 1.000 aqui para não ficar um número muito expressivo, eu também não me lembro, né, corretamente da quantidade de moedas, ok? Então, em 2009, né, existia também muito falatório sobre a moeda, né? Eu fui uma das pessoas que falei e não aproveitei, né? A pessoa ficava muito zum, isso deve ser fraude, isso deve ser ilegal, enfim, tudo que falam hoje de determinadas empresas que estão surgindo no mercado, né? E a realidade é uma só. Como é que você sabe que determinada empresa ela vai ser uma fraude ou é uma fraude ou não? A verdade é que você não sabe, né? Você tem duas opções, né? Ficar de fora e ser um espectador para ver se vai dar certo ou não, como foi o meu caso, né? Na moeda digital Bitcoin, eu não acreditei e não investi. Então essa é uma opção. A segunda opção é você pegar, fazer o investimento e ver o que vai acontecer nas normas de segurança, né? Você fazendo de forma segura sua carteira, né, em ativos seguros, 90% do seu capital está seguro, e você tentar, né, buscar rentabilizar, né, o seu patrimônio. Enfim, né, em 2009, né, muitas pessoas não levaram fé, aqueles que levaram fé e pegaram nessas 1.000 moedas grátis, né, que foi dada na época, né, hoje em dia nada mais, nada menos, né, com essas 1.000 moedas você teria em 18 anos 14 milhões de reais, né, aquilo que todos falavam que era fraude na época, né, porque não era conhecida, né, estava em lançamento, né, muitas pessoas não quiseram, mas as pessoas que pegaram fizeram alguns milhões aí, né. Então se você pega e deixar ela guardadinha, né, mesmo sem acreditar, você arrisca, né, hoje você teria aí algo em torno de 14 milhões de reais, tá ok? Em 18 anos. Então é isso que eu falo. Você sabe se vai dar certo? Não. Porque se a gente soubesse, né, se determinada empresa ou determinado ativo, né, vai dar certo ou não, se a gente tivesse essa certeza, né, a gente venderia casa, carro, venderia tudo e investiria, né? Mas investimento está sujeito a risco. Então, assim como a Bitcoin, hoje estão nascendo, né, novas moedas aí no mercado, na mesma situação, oferecendo moedas grátis, e o zum que tem aí, que isso pode ser uma pirâmide, né, existem mineradoras de Bitcoins, enfim, né, tudo para o brasileiro, né, para a população, é pirâmide, né? É pirâmide porque, na verdade, as pessoas costumam falar isso porque tem medo, né? Aversão ao risco, né? Então, é aquele negócio. Você tem duas opções. Fica de fora como espectador, como eu fiquei no caso das Bitcoins, né? Tive essas moedas na minha mão e não quis. Fiquei de fora e hoje eu vejo que ela está valendo 14 milhões, né? Se eu tivesse pego na hora, muito mais de 14 milhões, né? Que foram 1.300 moedas, algo em torno assim, né? Ou a segunda opção, né? Que é você participar, né? As pessoas esperam um tempo, né? Hoje em dia, se você quiser uma Bitcoin dessa daqui, ela está custando aí algo em torno de 14 mil, ok? Aquilo que era fraude, né? Que poderia ser alguma coisa meio esquisita no mercado, hoje em dia está valendo 14 mil, entendeu? Então vamos à seguinte conclusão, né? Ativos de risco, né? Que é aqueles 5 ativos que eu falei, em 99 meses, né? Ou seja, 8 anos e 3 meses, né? E você teria nada mais, né, daqui a 8 anos e 3 meses, nada menos que R$1.014.000 e 502, né? Então, você teria aí uma renda, né, de 5.900 por mês, usando a mesma regra aqui em cima da sua carteira segura, né, 7%, descontando um pedacinho da inflação. Então, assim, o que a gente costuma falar?
né, as 5 empresas, né, que a gente tenta fazer esse tipo de investimento, as 5 vão dar certo? Claro que não, né? Algumas podem não dar certo, mas eu não preciso que todas venham a dar certo, né? Eu preciso que uma dê certo, né? Porque o meu risco é pequeno, né? De 9 mil que eu fiz um investimento, a minha carteira segura está aqui em cima. Olha a minha aposentadoria aqui, né? 9 mil reais está aqui, vai me render, me proporcionar ao longo de 35 anos esses números, ok? E o que eu destinei ao risco? R$ 1.000. R$ 1.000, se 4 empresas não der certo, eu perdi R$ 800, mas se uma der certo, com R$ 200 eu fiz 1 milhão em 8 anos. Então essa é a ideia da diversificação. Essa é a ideia de como você pode perder o medo em investir. Você não precisa que tudo dê certo, né? Você precisa que uma empresa dê certo no longo prazo, porque aí você vai ter um resultado mais expressivo com o menor tempo possível, né? É possível você esperar 35 anos para ter, né, esse mostrar aqui, essa numeração, essa quantia de capital? É possível, totalmente possível. E você vai ter, se você seguir esse parâmetro. Ainda que tudo aqui dê errado, isso aqui no final dos 35 anos você vai ter. Entendeu? Então você está protegido, né? O seu capital está protegido e garantido uma aposentadoria futura. E você tentou, né, fazendo 5 empresas, e lógico que outras empresas, né, outras alcateias, outras URCs, enfim, vão aparecer ao longo do tempo, e eu vou tentar, né, saber, porque não tem como saber antes se a empresa vai dar certo ou não. Então eu não quero mais ficar como espectador, que nem eu fiquei em 2009. Né? Agora eu participo, né, sabendo, tendo um gerenciamento de risco muito bom, né, com capital que não vai me fazer falta, né? Hoje eu vejo muitos colegas aí que investem, né, nessas determinadas empresas, que quando coloca R$ 100 na empresa parece que está tendo um infarto, né? Ah, e a rentabilidade não caiu. Ah, será que você vai sacar? Gente, pelo amor de Deus, vamos entender uma coisa. Investimento, ele é risco. Né? A pessoa gasta R$ 200, R$ 300 em farra no final de semana, e quando faz um investimento de R$ 100 tem medo. Vamos analisar quanto dinheiro a gente gasta à toa em farra, né? Ou às vezes vai em restaurante, vai na pizzaria com a família, enfim, gasta dinheiro à toa. E quando faz um investimento de R$ 100, aqui nós estamos falando aqui de 5 empresas que você investiria R$ 200 em cada uma. Qual é o seu risco? Seu risco seria R$ 1.000 ao longo de 8 anos. Né? Pelo amor de Deus, pega esses R$ 1.000 e divide por 8 anos para ver quanto que daria. Né? O teu risco é mínimo, é quase nenhum. R$ 200 não vai deixar ninguém mais pobre ou mais rico. Ok? Mas com esses R$ 200, com certeza, se alguma dessas empresas der certo, ela pode mudar a sua vida. E você daqui a 8 anos não precisar esperar 35 anos para se aposentar, porque você já vai ter quase 6 mil por mês de renda. Tá entendendo? Então temos que abrir a nossa mente, né, para termos a inteligência financeira. Tá ok? Eu quero voltar ao começo. Então esse é o segredo. Como perder o medo de investir, né? É você adquirir inteligência financeira, né? A inteligência financeira nada mais é que são 4 habilidades, né? A capacidade de entender números, é o cálculo matemático que nós estamos fazendo aqui. A estratégia de investimento, né? A modalidade de carteira que nós formamos de uma forma segura, né? Entender o mercado que você está e as leis. Né? As pessoas às vezes falam assim, ah, mas isso é fraude. É fraude, só vai passar a ser fraude desde o momento que for provado. Enquanto não for provado que é fraude, você não vai saber se é fraude. As pessoas falam, ah, é pirâmide. Enquanto não for provado que é pirâmide, não vai ser pirâmide. Entendeu? Por primeiro, o que se constitui, né, uma pirâmide financeira? Pirâmide financeira nada mais é, pessoal, que uma modalidade onde você indica pessoas, né, e o seu ganho recorrente tem que ser na indicação de pessoas.
Ela não existe produto, não existe nenhum outro tipo de ganho. Somente na indicação de pessoas. Então, se eu indico você, eu vou ganhar em cima daquilo que você vai pagar. E você vai indicar outra pessoa e assim sucessivamente. Quando parar de indicar pessoas, o negócio quebra. Porque se torna insustentável. Né? O exemplo, como eu falo, da Alcateia. A Alcateia Investimento é uma empresa de investimentos. Se fosse pirâmide, você só teria rentabilidade de acordo com indicação de pessoas. Mas não, você não é obrigado a indicar ninguém. Se você entrar lá, colocar seus 100 reais lá, ele vai te dar a rentabilidade todo dia e você não precisa indicar ninguém. Assim como em outras empresas também. Ah, pode até ter uma fraude? Pode. Como é que você vai saber? Não vai saber. Não tem como saber. Ou você participa ou não. Como é que a gente ia saber que hoje o Bitcoin ele está valendo 14 mil reais? Não tem como saber. Nós não temos bola de cristal. Então, pessoas que nem eu ficou como espectador e hoje vê o Bitcoin batendo 14 mil reais. Né? Eu tive isso de graça e não quis, porque na época o meu pensamento era pequeno. Como é que você vai saber se a Alcateia, Azul, que outras empresas que estão surgindo por aí, se é fraude ou não é? Não vai saber. Daqui a 10 anos, 8 anos, de repente uma dessas empresas aí deslancha, né? Igual foi a própria moeda Bitcoin, hoje você vê nos canais de informação, né? No canal do Infomoney tem lá, né? Porque tem a cotação do dólar, a cotação disso, já tem a cotação do Bitcoin. Algo que em 2009 parecia ser fraude, hoje até o Infomoney, né? Algumas outras empresas estão recomendando compra. E como é que você vai saber que essas empresas vai dar certo ou não? Não vai saber. A verdade é que hoje essas empresas pagam alta rentabilidade, né, porque tudo é questão da oferta e da procura. Correto? Daqui a 5 anos, 6 anos, né, algumas pessoas vão fazer milhões em alguma dessas empresas. E nós, né, que porventura ficamos de fora agora, vamos querer entrar, porém não vamos mais encontrar, né, essa rentabilidade de 9, de 10, de 15, de 20, de 40% ao mês. Sabe por quê? Porque aí a procura já vai ser grande demais. Nós não vamos encontrar a facilidade de investir 100 reais por mês. Sabe por quê? Porque a procura está grande. 100 reais já não vai ser mais investimento. Aí você vai ter que entrar numa empresa dessa com 5 mil reais, 10 mil reais de aporte inicial, para poder ter uma rentabilidade aí de 1% ao mês. Sabe por quê? Porque quando elas iniciaram no mercado, você falou que ela era pirâmide. E esperou, né? Decidiu esperar para ver. Tá ok? Não estou falando que ninguém tem que fazer nenhum tipo de investimento, pessoal. Mas estou falando que as coisas acontecem. Tá ok? Então vamos procurar ter inteligência financeira, estratégias de investimento, né? Para proteger o nosso capital. Assim, né? Quem sabe daqui a 5, 6, 8, 10 anos, né? Seremos os novos milionários aí do mercado financeiro, tá ok? Bem, querido, se esse vídeo está sendo útil para você, eu peço a todos aí que se inscrevam aqui no nosso canal, tá ok? Dá uma curtida no seu vídeo, divulga para os seus amigos, tá ok? Né? Nos acompanha aqui no canal, estamos sempre colocando coisas novas aqui, né? Lembrando que eu não estou defendendo nenhum tipo de empresa, pelo contrário, eu sou investidor. E como investidor e estrategista de investimento, eu faço meus investimentos. Vão dar certo todos? Com certeza não. Ok? Mas eu não preciso que todos deem certo, porque a minha carteira está segura nos meus investimentos tradicionais, que são em ações na Bolsa de Valores. Ok? Eu preciso apenas que uma dessas empresas aqui eu faça investimento, ela venha dar certo. E isso com certeza vai mudar, né, o meu futuro e aqueles que estão me acompanhando também, com certeza, ok? Deus abençoe a todos, um excelente dia.